Feliz Ano Novo! Abre aí, chiclete! Feliz Ano Novo! Adeus, Ano Velho! Que tudo se realize no ano que vai nascer. Sou ruim com as mãos. Muito dinheiro no bolso, saúde pra dar e vender. Aê, sério! Pois então, estamos aqui já em 2024, abrindo os trabalhos de um novo ano. E, gente, eu quero dizer pra vocês o seguinte. Eu sei, lá no Natal eu fiz a mesma coisa, mas não tem problema nenhum. Esse piegas aí, esse clichê, não fica ruim nunca, porque transmitir bons fluidos, boas mensagens, nunca fica démodé. Eu espero que você tenha tido uma bela passagem de ano, muito mais do que a festa que você fez, do número de champanhes que você estourou, ou quantos fogos de artifício você observou. O que importa é que você tenha tido um momento para refletir, fazer um balanço de como foi o ano passado, ver os seus acertos e valorizá-los, observar os seus erros e aprender com eles, mas mais do que tudo, ter aproveitado esse momento e usufruir com a família, com os seus entes queridos, este momento que para nós é um momento importante. Você pode até não acreditar que a partir de hoje tudo na sua vida mudou. Sim, os boletos continuam sendo os mesmos, os preços dos supermercados são idênticos, a sua projeção de contas também permanece a mesma. Mas ainda assim, a esperança que fica de que tudo possa se renovar, ela permanece. Como falei, as vitórias que você comemorou no ano passado, que se repitam e sejam maiores em 2024. Os erros que todos cometem, porque todos somos seres humanos falíveis, A gente vai aprender, alguns tombos nós vamos levar, porque a vida é assim. De qualquer maneira, eu espero que você esteja feliz consigo mesmo, Porque tem aquela máxima, Você vai poder transmitir felicidade se você estiver feliz. Então, seja um pouquinho egoísta nesse início de ano. Seja você feliz para transmitir felicidade para as outras pessoas. Tá bem, gente? Olha, tudo bem, eu estou sem óculos aqui, mas na verdade eu não enxergo nada sem eles, É só para dar esse tchan, 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 tchan. E tudo que eu falei aqui da nossa vida vale para a dupla Grenal também. Você ficou satisfeito com o ano que o Grêmio ou o Internacional fez? Não ficou, porque não vieram títulos importantes, é verdade. As projeções de contratações, os reforços, os jogadores que estão saindo, as competições que vêm pela frente. Eu quero dizer para vocês que todo ano, nesse quesito, é a mesma coisa. Lembra que eu já falei para vocês que clube grande não tem crédito? Você pode dizer que o Fluminense teve uma virada de ano melhor, mesmo que tenha perdido de 4 para o Manchester City, mas foi campeão da Libertadores da América. Ou que o Palmeiras, que foi campeão brasileiro, mas que talvez os torcedores do rico Flamengo, que não ganharam nada substancial, mas que estão montando um outro timaço, tudo se renova. E a dupla Grenal, que não obteve os títulos significativos, o Grêmio foi campeão gaúcho da Recopa Gaúcha, e foi só isso que nós tivemos. Ainda assim, a cobrança por coisas melhores são eternas. Esses times que eu citei, esses torcedores que eu citei, o do São Paulo campeão da Copa do Brasil, o Palmeiras campeão brasileiro, o Fluminense campeão da Taça Libertadores da América. Não pense que vão ter um ano de fôlego, porque os seus torcedores, acostumados com a régua lá em cima, que são os dos grandes clubes, querem mais e muito mais. E para os torcedores da dupla Grenal, é a mesma coisa. Vamos respeitar a régua que nós conquistamos. Nós temos aqui no nosso estado 2 campeões do mundo. E é por mérito da dupla Grenal que a régua é lá em cima. E é por isso que os torcedores cobram mais. Ribeiro, mas olha o dinheiro que o Flamengo tem, olha o patrocínio que o Palmeiras tem, a SAF de um, a SAF de outro. Mas não interessa, porque os torcedores da dupla Grenal exigem que o seu time entregue tudo que pode entregar e que ganhe. Porque eu sou partidário daquela tese de que nos principais títulos da nossa história, nós nunca tivemos os clubes mais ricos desse país.
Não, né? O Inter, que foi tricampeão brasileiro, e depois Libertadores, campeão do mundo, sempre teve a base muito forte e nunca teve o time mais rico do mundo, o Grêmio, né? Que é penta da Copa do Brasil, bicampeão brasileiro, tri da Libertadores, campeão do mundo, nunca teve o time mais rico. Nós conquistamos porque nós tínhamos bravura, éramos guerreiros e tínhamos uma qualidade inerente ao nosso futebol. Então, nesse quesito também, que você renove as suas esperanças, tenha confiança, tenha orgulho da sua terra e do seu time do coração e que tenhamos um 2024 para lá de legal, tchê! Sério! Muito bem, sejam bem-vindos ao primeiro Donos da Bola deste 2024. Estamos aqui com o Lucas Colar, Diogo Rossi, Lucas Dias e vamos nesse programa especial. Na semana anterior analisamos Copa do Brasil e Libertadores da América. E Campeonato Gaúcho também, né, Paulinho? É isso aí. E não foi isso. Né? Nós vamos analisar agora o Campeonato Brasileiro, né, Paulinho? É isso. Ai, que loucura. Vamos embora, então. Campeonato Brasileiro é o tema do programa especial desse primeiro dia do ano. Vamos analisar como o Inter foi, porque tirando a Libertadores, o Inter teve seus percalços e terminou numa posição mais ou menos. E o Grêmio chegou ao vice-campeonato brasileiro, surpreendendo muita gente, inclusive, né? Porque tinha um Soares que fazia diferença, mas o time também tinha lá as suas limitações e um certo desequilíbrio, porque teve um grande poder ofensivo e um lamentável poder defensivo. Vamos lá então, vamos começar com o Internacional e o primeiro destaque, o Internacional chegou no momento, já tinha perdido o Campeonato Gaúcho, eliminado de Copa do Brasil. E aí o Campeonato Brasileiro começou sim aquela coisa do ano anterior, lá em 2022, quando foi vice-campeão. O time então treinado por Mano Menezes acabou empatando em casa com o Palmeiras, 0-0, uma sequência de 3 jogos sem vitória. E aí o que aconteceu? O goleiro John foi o destaque da partida e o Mano Menezes caiu, mano. Matéria de Lucas Dias. Mesmo com a noite fria em Porto Alegre, Inter e Palmeiras fizeram um duelo quente no estádio Beira-Rio. O jogo que começou truncado, é verdade, mas que teve a primeira oportunidade com a equipe visitante. E um chute de Gabriel Menino, após a bela defesa do goleiro John, Rafael Veiga perdeu a chance clara de abrir o marcador. Em uma das poucas escapadas do Inter, Alan Patrick serviu Ener Valencia, que finalizou para a defesa de Weber. No lance seguinte, após cobrança de escanteio, Vitão, de cabeça, fez o goleiro palmeirense fazer mais uma ótima defesa. O Inter voltou para o segundo tempo sem o zagueiro Gabriel Mercado e o meia Charles Arangues, por conta de problemas físicos. E os paulistas foram gostando do jogo. Em uma bobeira da zaga, John salvou após o chute de Gabriel Menino. John, que vinha a ser o cara da noite, já aos 31 minutos salvou mais uma vez, após o cabeceio de Murilo dentro da grande área. O Inter até tentou responder em uma finalização de Carlos de Pena, mas John teve que salvar mais uma aos 45. Após a finalização do garoto John, o goleiro colorado apareceu no cantinho para fazer mais uma defesa. Quando o resultado não vem dentro do campo, todo mundo começa tudo. Mas nos últimos 11 jogos a gente tem uma derrota, né? Então acho demasiado qualquer coisa que passe do direito das pessoas terem opinião, de criticar, de gostar mais, de gostar menos. E nós estamos trabalhando para que elas gostem mais. Sério, caiu, mano. Lucas Colar, momento complicado do Inter na temporada, né? Complicado, Ribeiro, mas não é nenhuma surpresa, né? Se a gente for parar para ver o Campeonato Brasileiro, a única surpresa nesta queda do Mano Menezes contra o Palmeiras foi o tempo que demorou para acontecer, né? Porque já tínhamos caído para o Caxias no Campeonato Estadual, já tínhamos dado mostras na Copa do Brasil contra o CSA e contra o América na eliminação, e no Campeonato Brasileiro o Inter vinha naquelas, né? Preservava jogadores, né, por conta da Libertadores, onde o Inter também penou na fase de grupos, vai passar só na última rodada contra o Medellín, Independiente Medellín no Beira-Rio, e não vinha bem no Campeonato Brasileiro, né? Emendou uma sequência de 4 derrotas seguidas, né, por 2 gols de diferença. Para mim, o Mano deveria ter caído, no mínimo, no Grenal, da Arena, aquele que a gente perdeu de 3-1, né, onde ele, inclusive, demite o William Thomas na sua entrevista coletiva.
Então, já estava fora do prazo o Mano e vamos ser sinceros, né? O Mano só caiu nesse jogo porque é o jogo que o Kudê fica livre no mercado. Né? Senão ele teria seguido como técnico do Inter. Ele não caiu contra o Grêmio porque tinha Então o Rogério Ceni. Não foi convicção, na tua opinião? Não foi convicção? A convicção do presidente era no Eduardo Cudê, não na demissão do Mano. A verdade é que o Inter deveria ter trocado de treinador muito no antes, Gauchão, como o Colar lá disse. no Gauchão ainda. Só que se tinha um jogo do Campeonato Brasileiro que era para o Mano ter sido demitido, como o Colar bem destacou, era o Grenal, né? Esse jogo aí, contra o Palmeiras... Foi um empate normal, né? Exato, é uma situação do Brasileirão. Vários clubes grandes do Brasil empatam contra outros grandes em casa ou até mesmo perdem jogos. Não jogou tão mal assim, né? Sim, o Grêmio vice-campeão brasileiro, por exemplo, que a gente vai falar ao longo do programa, perde para o Botafogo, em casa. É um resultado anormal? Naquele momento do campeonato não era. O empate do Inter... Aquele jogo, o Grêmio perdeu 500 gols. Não, né? tudo bem, Ribeiro. Eu estou falando que não é um resultado anormal tu perder para um disputante. Tá bom. O Palmeiras se sagraria campeão brasileiro Times depois. de mesma envergadura. Isso, exatamente. Só que o Mano Pois eu foi... sou velho, né? O Mano foi se arrastando, né? Foi se arrastando. Se o Vitão faz aquele gol, o Mano seria demitido? Não. Com o Kudê livre no mercado? Acho que mesmo assim não. É que era uma pressão grande por conta da falta de resultados, né? Emendou são 3 jogos sem vencer em sequência, mais as eliminações, né, para o América Mineiro Não, e as vésperas do River. 5 jogos, 4-2-0 e o Grenal por 3-1. Isso, lá atrás, né? E Depois dá uma melhorada e... Eu falei em diversas oportunidades, tá? Para mim, o principal erro nos 3 anos de gestão Barcelos, e tivemos erros e acertos, o principal erro foi a insistência em Mano Menezes. Mesmo que tu não tivesse o Kudê à disposição, tu não pode manter um treinador. Tu já não ganhava, claro, não passa pelo presidente Alessandro Barcelos, são de outros anos também. O Inter não ganha um gauchão desde 2016, 17? 16, isso, contra o Juventude no Beira-Rio. E aí, tu perde pro Caxias, que era um time até bem treinado, tudo certo, mas com todo respeito, o Caxias, do Jean Dias, que depois foi contratado a pedido do Mano Menezes. Tu perde em casa, nos pênaltis, sendo que tu saiu ganhando. O Mano não tinha nem que ter voltado pro vestiário para conversar com a equipe. Não tinha. Tinha que ter sido demitido ali. E para mim, se fosse pegado aí dentro do Campeonato Brasileiro, para mim tem um jogo que é muito marcante, que é Inter 0, Atlético Paranaense 2. O Inter toma uma roda, se eu não me engano era o Paulo Turra, no comando do Atlético Paranaense. Ele diz na entrevista coletiva. E é o jogo que vem 4 derrotas por 2-0, tem São Paulo, do São Paulo Atlético, é mais constrangedora lá. São Paulo, Atlético e aí Mineiro, o Inter Atlético toma Paranaense. 3-1 pro Grêmio e volta a ganhar na Libertadores. E aí com tem gol uma do Luiz quinta Adriano. derrota que é do América Mineiro na Copa do Brasil pro Sub-20. Mas a derrota contra o Atlético Paranaense, para mim, é a mais marcante. Porque o Inter toma uma roda, o Canóbio, que é centroavante, estava jogando quase de volante. Ele ia buscar a bola no meio campo e ia driblando todo mundo. O empate do Inter na estreia da Libertadores também poderia ter sido um resultado significativo para a demissão. Esse jogo aí, ele só é um marco da temporada. Obviamente que também é por isso que ele está no programa de hoje. E foi surpreendente porque ninguém esperava, na real, né? Exato, porque passa o domingo, né? O jogo é domingo, tem a coletiva. Aí na segunda-feira, no final do dia, que cai o Mano Menezes. Então, É bem de noite, Não, né? é quase meia-noite. bem no final do dia. A nota do Surpreendeu Inter é nota, quase né? meia-noite publicada. Porque é aquilo calada. que... O Ribeiro fala bastante sobre isso aqui no programa, né? Ele fala parecia um pacto, né, do presidente com o Mano. Porque muitas vezes o Mano foi escudo da diretoria, em dado momento, lá atrás, pela falta de reforços. E depois o Barcelos, quando viu que ia perder o Mano para o Corinthians, em dado momento da temporada, também. Ó, vai ficar? Então vamos juntos, né? Segurar a onda um do outro. E aí, após o empate contra o Palmeiras, ele cai. Para mim, essa foi a grande surpresa. Ele ter decidido, depois de tudo que aconteceu, demitir o Mano Menezes. Tu tem uma memória muito boa, Colar, melhor que a minha, inclusive. Não foi o Alexandre Ernest que trouxe uma informação ao longo do ano que era era um pacto, assim, sem estar no papel. Isso, até os reforços eu chegarem. te garanto, né? E tem outro detalhe nessa leva de jogos aí que o Inter ficou sem vencer, que foi, se eu não estou enganado, é o Fluminense, que é a estreia do Valência, Sim, aí tem o jogando na ponta Arangues. direita. É o penúltimo jogo do Mano. Então, eu acho que daqui a pouco se esperou os reforços. É claro que é um primeiro jogo, um segundo jogo, mas ainda é uma questão de impressão, né? Pô, a gente esperou 6 meses o Ener Valencia. Aí o cara chega aqui e o primeiro jogo é de ponta direita, e com todo aquele discurso do Mano na coletiva, quem tem que se adaptar ao time... Palmeiras. Quem tem que se adaptar ao time é o Valencia, não nós a ele. É ele que vai correr atrás porque a Turquia não é o Brasil. Sabe? O cara que a gente esperou 6 meses para chegar. O Arangues, a mesma coisa. O Arangues, veja bem, aquela coisa. Os jogadores claramente já não compravam mais a ideia do Mano. Isso era algo bem óbvio já ao longo do trabalho. Os jogadores
tinham deixado de comprar a ideia do Mano Menezes. E, claro, em 2022 as coisas fluíram, principalmente depois de um vexame. O Mano dá um vexame, e isso tem que ser dito, contra o Melgar nas quartas da Sul-Americana. Vai para uma competição só, que era só o Campeonato Brasileiro, e é ali que o Inter engrena. Porque o Inter não engrenou quando tinha 2 competições. O Inter engrenou quando tinha uma. Tanto que tinha o grande argumento, a preparação física do Inter em 2023 está horrível, porque em 22 está voando. Não, o Inter voou em 22 porque só tinha o Campeonato Brasileiro. E aí todo mundo se enganou que era tudo às mil maravilhas. E não era, tanto que a gente se enganou, né? A gente abriu 2023, o nosso programa aqui no Donos da Bola, falando, o Inter está pronto para 23. E era favoritaço ao título do Campeonato Gaúcho em função disso e do Grêmio ter vindo da Série B, né? Bom, mas enfim, o Inter mudou. Foi uma data FIFA, foi antes de uma data FIFA, né? Isso. Quer dizer, então o momento nas também foi vésperas do jogo contra o River, né? Também. Aí teve 2 jogos, se não estou enganado, Bragantino e Cuiabá. É. Aí pega o River fora. Empate e derrota. Cuiabá. Gol do Daverson. 2-1 de virada. De virada. O Bustos faz o primeiro. Isso, exatamente isso aí. Bom, é primeiro do ano, é só o dia primeiro, mas como sempre tem KTO. Rapaz, cadastre o cupom Donos TV e tenha 20% a mais do valor. Premier League, né? Liverpool e Newcastle. Liverpool e Newcastle. Ou Novo Castelo, em português. Eu não sei se é bem isso, mas serve. De novo, Newcastle, tá bem. Lucas Colar, o que você vai apostar? Eu vou apostar em 2-1 para o Liverpool com 2 gols do goleador Darwin Núñez. Do perdedor de gols, Darwin Núñez. Darwin Núñez. Tá bem. Diogo Rossi? 3-2 para o Liverpool. Por quê? Porque a Premier League é uma competição de muitos gols, né? Poderia detalhar mais, entendeu? Mas tá tudo bem. Lucas Dias, eu quero que você explane a sua aposta, com base na sua odd sentimental para Liverpool e Newcastle. Que loucura. Tu quer um pouquinho mais coxuda a minha análise sobre eu quero que você detalhe. Odd sentimental me pegou Liverpool 3, Newcastle 1. Liverpool é muito melhor que o Newcastle, que é um bom time, e por isso eu acho que vai fazer gol. O Newcastle é do Bruno Guimarães? Isso. E do Joelinton. Joelinton. E do Almiron. É um bom time. Não vai ganhar nada, mas é um bom time. Foi eliminado agora no ano passado nos pênaltis pro Manchester. Tu fala qual competição? Foram que o Bruno Guimarães fez um gol e mandou a torcida ficar quieta, e aí no pênalti seguinte o Newcastle foi eliminado. Eu lembro que foi eliminado da fase de grupos da Liga dos Campeões. Faz tempo, foi ano passado. Como é ano novo, eu vou fazer um palpite diferente. 1-1. Tá? Cupom Donos TV, hein? 20% a mais do valor da sua aposta. Vou até tirar os óculos para dizer que Liverpool 0, Newcastle também 0. Foi diferente, né? Sem óculos. Muito bom, parabéns. Cada dia melhor. Tá bem. Dito isso, o Tricolor em determinado momento do campeonato viveu um dilema. O Diogo depois pode explanar mais sobre isso, né? Foi o vai não vai do Luizito Soares. Que começa bem o ano, fazendo gol, campeão gaúcho, e indo na Copa do Brasil e tal. E aí começou a doer a perna, ou joelhito, né? E aí isso aí durou quanto tempo, Diogo? Um mês? Até o contrato ser assinado. Mas não sei. Foi algo assim que perdurou um tempão. E talvez tenha sido um dos jogos emblemáticos esse, que coincidiu com talvez o primeiro grande momento do Grêmio no Campeonato Brasileiro. Goleada na 12ª rodada, assumindo pela primeira vez o vice-campeonato, que aliás terminou cedo, né? Soares, fica ou não fica? A matéria do Pedro Oliveira. Contra o Coritiba, o Grêmio passou um sufoco logo no início do jogo. Gabriel Grando evitou 2 vezes que Natanael abrisse o placar. Só que foi o mesmo ala que deu alegria à torcida tricolor. No chute de Reinaldo, bola no braço. Pênalti que Cristaldo bateu e converteu.
A resposta veio ainda na primeira etapa. Aleph Manga deixou a defesa do Grêmio na saudade e acertou no cantinho para empatar o jogo. Mesmo com muitas dores no joelho direito, Soares sempre chama a atenção quando está em campo. Foi do uruguaio a assistência para o paraguaio Vija Sante colocar o Grêmio em vantagem. Bitelo, em jogada ensaiada, acertou um golaço de fora da área para aumentar o placar. Gabriel nem viu a cor da bola. O Campeonato Brasileiro é muito difícil, o importante é o Grêmio estar lá em segundo lugar. Se o Grêmio é um candidato ao Campeonato Brasileiro, não vamos nos precipitar, não vamos achar que o Grêmio vai ser campeão brasileiro. Não, muita calma, muitos pés no chão, jogo a jogo, degrau a degrau, a gente vai buscando as vitórias, buscando os resultados. Soares deixou o seu. No lançamento de Reinaldo, camisa 9 deu apenas um toque na bola para fazer o quarto do Grêmio no jogo. Porque a gente precisa dele, entendeu? Ele sim tem dor no joelho também, tem outras coisas acontecendo, mas isso aí já foge de mim. Isso aí é um problema do presidente, com a diretoria, juntamente com o jogador, entendeu? Tem certas coisas que a gente procura segurar aqui dentro, entendeu? Porque cada um tem uma opinião lá fora. André Henrique ainda fechou a conta, fazendo o 5º gol tricolor contra o Coritiba. A vitória deixou o Grêmio na 2ª posição do Brasileirão, com 7 pontos a menos que o líder Botafogo. Pois era o prenúncio do que se realizaria no final do campeonato, né? Mas para tudo, porque agora é ano novo e ele está de volta. Rio Grande resolve, ele, Jefferson! Ribeirinho, eu te amo, feliz ano novo! Happy Lucas, Year. tu mora aqui, Lucas, feliz ano novo! Lucas Dias, feliz ano novo. O Diogo, o mais colorado de todos os gremistas, os mais... Não, vai me pegar na saída. Ainda dá tempo, meu amigo, de negociar a sua dívida. 2024 pode ser diferente. A Rio Grande Resolve pode te ajudar. Nesse começo de ano, os nossos especialistas estão prontos para analisar e conseguir a melhor negociação para a sua situação. Pode ser financiamento de veículo, cartão de crédito, limite do cheque especial ou até mesmo aquele empréstimo bancário. Entre em contato conosco hoje mesmo, neste feriado. Exato, não tem problema que é feriado. Entre em contato conosco agora. Mande aquele joinha para o nosso WhatsApp 51 99 619 7350, que faremos uma análise totalmente gratuita para você. Rio Grande Resolve, resolvendo problemas financeiros. Ribeiro! Sério, Jefinho! Que bom ter o Jefinho aqui no programa. Agora, Diogo Rossi, por favor, explique, detalhe esse momento que o Grêmio viveu no campeonato. Esse é um momento de vitórias, né? O Grêmio consegue chegar na vice-liderança do Campeonato Brasileiro. São coisas assim, né, Ribeiro? O Campeonato Brasileiro do Grêmio, ele é de mais altos do que baixos. O grande problema é que os baixos foram momentos muito complicados, que o Grêmio não pontuou, que o Grêmio não viveu resultados positivos. Mas, quando os resultados foram muito bons, eles vieram em sequência. E eles ajudaram o Grêmio a progredir no campeonato. Como, por exemplo, nesse momento aí que o Grêmio vence essa partida contra o Coritiba. E esse jogo é claramente um reflexo daquilo que é o Grêmio no Brasileirão todo, né? Pega um dos piores times do Campeonato Brasileiro e toma um gol. Ou seja, sempre tomava um gol. O Grando salvando ali. Grando salvando, em alguns lances especialmente. Só que assim, né? O que eu percebo é que o Grêmio poderia ter dado mais em outros jogos? Poderia. Só que quando precisou vencer as equipes que tinha que vencer, ele fez isso nesse campeonato. Especialmente jogando em casa, né? Exatamente. Onde era eu não sei exatamente se o Paulinho está nos ouvindo aí, mas o Grêmio terminou como o melhor mandante do Brasileirão, eu acho. Porque como ganhou do Fluminense, né, na última rodada, eu acho que o Grêmio terminou o Brasileirão como o melhor mandante. Posso estar errado, inclusive, é a tendência que eu esteja. Mas o Grêmio brigava ali para ser o melhor mandante, precisava vencer o jogo com o Fluminense, talvez, para terminar com essa posição. Que bola nas costas no primeiro dia do ano, hein, Paulinho? Tá tudo bem. Mas só para confirmar que se não foi o primeiro, foi o segundo
melhor mandante. Um dos melhores mandantes do campeonato, né, e aí, Diogo? não, desculpa, é que tô... Mas o Grêmio fez, né, Diogo, algo que talvez só Grêmio e Botafogo tenham feito. Empatados em pontos com o Palmeiras na segunda posição. Ponto. De mandante. Palmeiras em primeiro, Grêmio em segundo. O Grêmio fez algo que talvez só o Grêmio e o Botafogo tenham feito, que foi criar gordura ao longo do campeonato. E aí, na reta final, o Grêmio conseguiu se manter, tanto que o momento de instabilidade do Grêmio é ali em meio ao campeonato, nesse próprio momento da situação que o Ribeiro citou, física e clínica do Luizito Soares. Mas vamos lá, o Botafogo acaba caindo muito de produção na reta final, a parte mais importante, e aí Flamengo, Bragantino, o Galo, o Palmeiras, eles crescem muito nessa reta final. A reta final que o Botafogo cai é a reta final que a maioria dos times sobem. E o Grêmio até pôde se dar ao luxo, tanto que terminou como vice-campeão, porque teve essa gordura de ter momentos de instabilidade no meio e um pouquinho deles nessa reta final de campeonato. Porque talvez se não tivesse, poderia ter sido campeão. Mais ou menos, né? Mais ou menos. Não tem uma gordura tão grande, isso, né? Lucas Colar? Porque o Grêmio depois, claro, a gente vai falar sobre isso, teve a sequência de derrotas, mas chegou um dado momento que se projetava o Grêmio fora da Libertadores, inclusive. Mas isso o Grêmio estava perdendo e os adversários estavam ganhando. Isso foi depois, o que eu quero dizer é que não é gordura acumulada, porque o Grêmio começou a engrenar no final do campeonato quando emendou. Foram 5 vitórias seguidas? 6? 5 vitórias seguidas. Engrenou para pensar que poderia ter sido campeão. E aí vem o jogo fatídico e confirmou do Corinthians. A classificação à fase de grupos. Mas a gordura de um time que se classificaria para a Libertadores, o Grêmio tinha. Mas o grande ponto sobre o Grêmio eu concordo muito com o Diogo quando ele diz que esse jogo mostra, né, o que foi o resumo do Grêmio durante todo o Campeonato Brasileiro. Porque venceu em casa e, ao mesmo tempo, né, apresentou problemas defensivos, que foi talvez o calcanhar de Aquiles do Grêmio durante toda a temporada. É um time que falhou muito defensivamente, que o goleiro, né, acabou salvando, ou que o outro ataque foi incompetente. Em outros jogos não teve a mesma sorte, né? Pega um jogo de exemplo do América Mineiro, talvez fora de casa, onde o Grêmio venceu com, né, a genialidade do Soares, mas, né, esteve atrás do marcador, né, o América aproveitou as oportunidades que teve, quase o Grêmio perdeu muitos pontos ali. E talvez tenha perdido muitos pontos, né, durante o Campeonato Brasileiro desta forma. Mas, né, o ataque funcionando bem e claro que muito graças ao Soares. O grande detalhe desse campeonato é que o ataque precisava funcionar. Quando o ataque não funcionava, o Grêmio não pontuava. Vídeo Corinthians. Em casa, 1-0. O Grêmio jogou a partida toda com um jogador a mais e não ganhou. A própria Copa do Brasil contra o Flamengo. Então assim, o Campeonato Brasileiro e esse jogo específico aí contra o Curitiba, eles são provas claras e reais de um problema do Grêmio no Brasileirão como um todo. Problema e solução, obviamente, né? O Grêmio nunca conseguiu esse equilíbrio, né? Essa é a grande verdade, né? O quanto desse campeonato... Eu acho que o ano inteiro o Grêmio teve essa vulnerabilidade. Eu adoro essa palavra. O Grêmio tomou gol para todos os times do Brasileirão. Mas nem quando o Grêmio disputou de fato o título que a gente fala aqui, né? Que é naquelas 72 horas, também não conseguiu um equilíbrio. Porque conseguiu, após vencer o Botafogo, num jogo que foi 4-3. É isso aí. Tomou 3, fez 4. E aí contra o Corinthians, né? Que era jogo para confirmar, acabou não fazendo nenhum. Quanto desse campeonato é do Soares? Muito? Eu acho que 60% do Grêmio como um todo é que se tu parar para pensar... Tá, mas assim, é que parece e soa para quem nos ouve, né, e nos vê também na TV, que é culpa... Que é ruim ter um cara que decida pelo... Não é ruim. Mas é meio confortável. Mas a parcela... ruim vai ser agora, entendeu? Mas a parcela... Isso nós vamos ver. A parcela que ele tem é acima do normal, né? A parcela que ele tem é muito acima do normal. Sim, mas é que daí quando tu tem o craque do Brasileirão... Não, ele é contratado justamente para isso. Exatamente. Mas o que eu quero te dizer é o seguinte, esse é um bom tema, tá? Tá, pra gente debater. Nós teremos dias muito importantes para debater isso. Tu tira o Hulk e o Paulinho do Atlético Mineiro, talvez o Atlético Mineiro não fosse terceiro, quarto colocado do Brasileirão. Não, eu entendi o que tu quer dizer, tá? O que eu quero também que tu me entenda é o seguinte, talvez faltou ao Grêmio aproveitar melhor esse cara fora da curva e fazer do coletivo criar soluções mais a partir forte, dele também. É que assim, o Grêmio não teve um Soares na defesa e nem nenhum clube do Brasil tem. Também. Tá? Só que mas faltou... não precisava? Isso, é o que eu precisava? acho. Faltou ali uma montagem, e aí eu não tenho certeza, tá? Eu não tenho certeza. O Grêmio passou o campeonato inteiro tirando o Cristaldo, tirando o Carbajo. Não, calma. Porque os caras não voltavam para marcar. Vira o ano e ele continua criticando. Mas é mesmo, cara. Os caras não participam do jogo sem a bola, aí fica difícil.
futebol coletivo. Pô, o Carbajo tá lá recuperando-se da operação. Espero que ele seja bem. Tu malhando o cara no primeiro mas aí eu tenho... Estou esperando a volta Aí dele. eu tenho uma pergunta para fazer para vocês, então. Pergunte, detalhe. Essa questão do Grêmio não ter encontrado, né, um equilíbrio entre defesa e ataque, ou ter dependido muito do Soares, é o individual do sistema defensivo, com os nomes, né, que foram contestados, não. É coletivo. Ou, né, é o trabalho do treinador? Tu é muito... Pô, começou o ano, tu já uma quer pergunta, colocar... perguntinha. Tu tá com a cor vermelha, a cor da pimenta, entendeu? Perguntinha. Tu já quer... Não, esse é o Tô no clima meio natalino Um aí. abraço pro Rodrigo Oliveira. Olha aqui, ó, cara, só um pouquinho. É óbvio que isso aí é estrutural. O Kahneman é mau jogador? Não, né? Mas já passou, né? Os laterais não sabem marcar. Tudo bem, o Reinaldo e o Fábio, ou o João Pedro tinham problemas, tá? Mas o miolo ali do sistema defensivo era formado por 3 jogadores que tinham volúpia ofensiva. Tá, que assim... O Vila Sante, o Carbajo, o PP quando pôde jogar, porque passou muito tempo no Davis. São ambos jogadores box to box. Como é que é aquela que coisa... não guardam posição. Aí, normalmente, um treinador competente, ele coloca 1 ou 2 jogadores entre o meio e o zaga e acabou. Pavor para a zaga. Do Renato Portaluppi. É meio antagônico tu parar para pensar que o Grêmio teve o primeiro volante do Brasileirão, o melhor primeiro volante do Brasileirão, e a defesa foi muito mal, né? Talvez ele tenha sido mais exigido. Não é isso. É porque o Vila Sante foi eleito o melhor jogador do Campeonato Brasileiro pelos seus trunfos ofensivos, não por defensivos. Não. Quantos desarmes ele teve? Não, a competição ele que foi o jogador de maior desarmes do campeonato? Deixa eu terminar de falar. O prêmio que ele ganha, no caso do Vila Sante, que é o prêmio da bola de prata da ESPN, ele ganha baseado em dados estatísticos de defesa. Então não é pelo poderio ofensivo dele, não é uma análise técnica de um jornalista que sentou em algum lugar e disse assim: o Vila Sante é bom, vai ganhar. Não. Eu posso. Eu discutiria isso contigo, tá? Então, daí tu vai discutir os critérios da bola de prata, não os meus. Olha só. Como é que é o cara... Porque é feito nota, né? Primeiro dia do ano, não, o Renato é feito por foi nota, criticado, o Vila Tem alguém que faz a nota? Cristaldo. Tem alguém que faz a nota? Sim. Tá. Esse cara que faz a nota, ele dá a nota por quê? A partir dos dados estatísticos. Tá. Se nesse jogo o Vila Sante não desarmou uma bola e fez um gol, a nota dele quanto é que é? Para o que ele vai vencer é baixa, né? Depende do cara que votar, velho. Depende do cara que votar. Eu não caio nessa. Votos o Vila Sante é ruim. Parabéns, Vila Sante é ruim. Quantitativos e não qualitativos. O Vila Sante é ruim. Vamos lá, vem. O Internacional teve um começo ruim no Campeonato Brasileiro, mesmo depois de Mano Menezes. Quando o Codê chega, muito focado na Libertadores da América, ficou 7 jogos sem vencer. A primeira vitória, foi contra o São Paulo. Pedro Oliveira, conta pra gente. A chuva era muito forte no Beira-Rio. De um lado, o Inter que não vencia há 10 jogos no Brasileirão. Do outro, um São Paulo que não somava um resultado positivo há 6 partidas no campeonato. Dentro de campo, a chuva não parecia atrapalhar o espetáculo. A primeira investida foi do Colorado, que teve Maurício cara a cara com Rafael. Na cabeçada de Calheri, a trave foi amiga de Keila, já que o goleiro não chegaria a tempo. O problema é que o camisa 1 não foi seu próprio amigo. Ao dominar errado a bola, Kehler acertou as pernas de Alisson. Calheri bateu e abriu o placar no final do primeiro tempo. Atrás no placar, quem começou o segundo tempo em cima foi o Inter. Bastaram 13 minutos para Wanderson cruzar e a bola sobrar para Bustos. O argentino teve tempo de dominar e ajeitar o corpo para fuzilar. Do Internacional! Para empatar o jogo de tanto pressionar! Para empatar o jogo! Bustos! Maurício obrigou Rafael a espalmar com um forte chute. O goleiro nada pôde fazer quando o René arriscou de longe. Virada colorada. Bateu golaço! Gol
Decidiu bem nessa jogada, René, aí por dentro, graças a Deus. René decidiu bem jogar por dentro nessa jogada, graças a Deus. Sobretudo, o que mais me deixa contente é a atitude dos jogadores, que sempre falamos que não vamos negociar, é brigar por cada bola, o volume de jogo, o convencimento e a valentia para jogar e buscar um jogo com intenção e ideia. Com uma intenção, com uma ideia. Já vou chamar o Lucas Colar para analisar esse momento do Inter. Olha, não tem nada. É 2024 e continua não tendo nada melhor do que tomar um café com um pãozinho bem gostoso. E o pão tem que ser da onde? Da Marques Pan. Afinal, o pão francês é Marques Pan. Agora em 2024, o Inter volta à Copa Sul-Americana. A última vitória colorada nessa competição da Conmebol aconteceu há 2 anos. O Inter venceu de goleada o Colo-Colo do Chile. Pedro Henrique fez o último gol do jogo. E o primeiro abraço especial da Marques Pan de 2024 vai para a galera da padaria Pão da Hora de Capão da Canoa. A dona é a Gislaine, que é coloradaça. Grande abraço, dona Gislaine, da padaria Pão da Hora de Capão da Canoa. Lucas Colar, você deve ter ficado tão aliviado, com a cara do Cudê na entrevista após a vitória, depois de tanto tempo, né, Colar? Com certeza, mas é que o Brasileirão sempre ficou em segundo plano para o Inter na temporada, né? Infelizmente, a chance de título que o Inter tinha era na Libertadores da América e o Cudê depois, né, chegou a falar sobre isso, que foi contratado com este intuito, né, de ser campeão da Libertadores e que o Brasileirão tinha o aval da diretoria para ficar em segundo plano, né, e muitas vezes o Inter jogou desfalcado de jogadores, né, e foi o caso desse jogo do São Paulo, inclusive. A gente está vendo aí que jogadores importantes estavam fora, a caso do Rocher, que ocasionou, né, na falha do Kehler no gol do Caleri, o Valência não jogou esse jogo também, então o Inter teve que conviver com uma espécie de segundo time, né, no Campeonato Brasileiro, né, se tivesse jogado talvez com titulares durante boa parte do campeonato, tivesse sofrido menos, não teria sido campeão, talvez também não tivesse nem ido para a Libertadores da América, mas não teria sofrido tanto na reta final. O grande ponto é esse, né, Ribeiro? O Brasileirão do Inter sempre foi a média da mediocridade que o Inter teve durante o ano, né? O campeonato onde o Inter não conseguiu vencer, vencia uma, empatava 2, perdia 2, voltava a vencer, né? Não mereceu nada muito melhor, né, do que o meio de tabela, que foi a média do Inter durante o ano. Eu quase ia te pegar um pano aqui para tu, né, carregar, porque tu tá dando. Tu acha que o Lucas Dias, o Colar, é um passador de pano do Eduardo Cudê? Pô, é que eu ia te dizer que a minha opinião tá mais ou menos alinhada com a do Colar. É brincadeira. Então talvez tu esteja equivocado agora. Né? Mas é que vamos lá, Ribeiro, não é uma mentira. O Cudê veio e ele mesmo destacou nas últimas coletivas dele, antes do término da temporada 23, eu fui chamado, ele até brinca, né? Eu fui sequestrado na Argentina, porque o Mano é demitido quase meia-noite, a ligação do presidente para ele é depois da meia-noite, no outro dia o presidente de manhã e o Magrão estavam embarcando para a Argentina para contratar o Cudê. E ele disse que ele não tinha muito o que fazer e ele foi sequestrado. E é basicamente isso. Por quê? O que o Inter tinha de chance? E vamos lá, também tinha um ideal político aí, né? Porque o Inter sabia, campeão da Libertadores, talvez nem a eleição nem seria o que foi. Com certeza não seria o que foi. Então, assim, tinha também um viés político lá na frente, mas de saber que a chance do Inter de título no ano era a Libertadores depois de um vexame no Gauchão, um vexame na Copa do Brasil, vexame nos 2 Grenais que tinham sido disputados. O Inter só voltou a ganhar Grenal com a chegada do Cudê. E aí muito se batia no Cudê porque ele não ganhava Grenal, e é um fato. Mas o Mano também não ganhava Grenal. O Cudê veio e ganhou Grenal aqui em Porto Alegre, aqui no Internacional. E o objetivo do Inter era claro, era disputar pau a pau até o final a Copa Libertadores. O Brasileirão era segundo plano. Claro, tiveram aí alguns jogos que o Inter não tem justificativa nenhuma. Aí é que tá. Mas por conceito, Diogo, o Inter não poderia ter feito um pouco diferente essa mescla? O Ribeiro, eu já sei agora quando eu cometer alguma falha na Band de 2024. São poucas. Não, são bastante, eu erro muito. Mas quando eu cometer alguma falha, eu vou dizer assim, desculpa pessoal, eu estava focado em outra coisa. É a desculpa perfeita para
nunca errar. Pareceu uma crítica. Internacional não errou nada em 2023. O Grêmio tem a Libertadores esse ano, vamos ver como é que vai ser o discurso, então. Não, quando tiver um jogo na Colômbia, o Grêmio em 2024 e jogar o Brasileirão em Fortaleza, como é que vai ser o discurso? Abriu mão do Brasileirão. Ah, bom. Fale honestamente, falei no Brasileirão. Sabe muito bem, João. O que só um quer, dois não fazem. Vamos lá. Tu acha que o Cudê não... Conte-me mais. No meio do futebol a gente sabe bem. Dê detalhes. Tu acha que o treinador não quer ganhar todos os jogos? Tu acha que os jogadores, beleza, eu quero muito ganhar o jogo. Mas vai lá. Tinha um jogo domingo do Campeonato Brasileiro. Quarta-feira da Libertadores. Como é que vai estar a cabeça do jogador, sabendo que tem chance de título? Ele tem que estar focado naquilo que ele paga e muito bem. Mas não é só questão de foco. O Cudê teve que mexer no time. O time era praticamente inteiro diferente dos jogos do Brasileirão. Sei, cara. Foi o problema do Inter durante o ano, né? O banco de reservas era muito fraco. Saiu o Valência e entrou o Luiz Adriano. Mas foi o Inter que contratou, né? O Luiz Adriano pediu pra vir, né? Erro, quando foi contratado, o senhor elogiou. Não, senhor. O Luiz Adriano foi contrário à contratação dele. Pensamento mágico, Luiz Adriano. Assim como seria contratar o Alexandre Pato agora, por exemplo. Pensamento mágico. Voltar ao que já foi. Não foi um grande ano do Luiz Adriano, tanto é que ele faz 7 gols na sua volta ao Inter. Tem 2 gols, talvez, no Campeonato Brasileiro, 2 ou 3. Sai o Alan Patrick e entra outro jogador, né, de qualidade inferior. A aposta do Inter, muitos jogos, foi o Jean Dias. Como é que vai dar certo? Não tem como dar certo. Tá bom, tá bem. Ai, meu Deus do céu. Tu ficou satisfeito com a posição do Internacional? Então, não fiquei. A gente fica muito mais decepcionado com a queda na Libertadores do que com a posição do Inter no Brasileirão. Até porque chegou um momento, naquela derrota do Grenal ou na sequência de derrotas que o Inter teve lá atrás, que a gente já sabia o campeonato do Inter. Mas isso mostra por que a Libertadores era mais importante. A gente só está discutindo que a posição do Inter foi muito ruim porque o Inter não foi campeão. Se o Inter tivesse sido campeão da Libertadores, a gente ia estar aqui dizendo não, o Inter teve uma posição condizente porque disputou a Libertadores até as finais. Vamos falar mais sobre esse momento, que foi um momento de recuperação do Inter pós-Libertadores. Na sequência, nós temos um intervalo comercial nesse primeiro programa de 2024. New ano. Será que é um new ano? New com year. certeza é um new ano. É 2024 agora. Me detalhe sobre isso. Depois do intervalo. Já voltamos! Sério! Vamos lá, de volta com o primeiro Donos da Bola de 2024. Happy New Year! Ah, que legal, que beleza! Olha aqui, ó. Daqui a pouco, tudo sobre a reta final do Grêmio, que teve 72 horas ali disputando realmente o título brasileiro.
ficando um gostinho estranho, né? Mas depois eu vou falar sobre isso. Porque vamos terminar essa agenda do Internacional, porque teve um embalo no final do campeonato, né? Foram 4 vitórias seguidas após a Libertadores, né? E depois disso só fez campanha inferior ao do Galo. É, isso aí. Fechou o Brasileiro com vitória sobre o Botafogo. A matéria dele, Pedro Oliveira. Em clima de final de ano, o Inter recebeu o Botafogo. De um lado, o Colorado queria se despedir do seu torcedor em bom momento. Do outro, o Glorioso precisava vencer para garantir uma vaga na fase de grupos da Libertadores. Para a tristeza dos cariocas, o roteiro escrito pelo jogo estava a favor do Inter. Maurício cruzou e aos trancos e barrancos, Valência ganhou de Sampaio. Pouco tempo depois, e com Valência como protagonista, o Inter chegou a fazer o segundo, mas foi marcado impedimento antes de Alan Patrick finalizar para o gol. Do outro lado, Luiz Henrique balançou as redes, mas também estava impedido. No começo do segundo tempo, a sorte parecia ter mudado de lado. Com menos de 1 minuto de jogo, o Botafogo empatou. Marlon Freitas cruzou na cabeça de Janderson para deixar tudo igual no placar. O problema é que a sorte apenas parecia ter mudado de lado. Bastaram 3 minutos para o Inter voltar a ficar na frente. Gabriel Barros cruzou e com muita categoria Alan Patrick dominou. O camisa 10 teve tempo de virar o corpo e chutar no cantinho de Perry. Ainda deu tempo para o Inter aumentar o marcador. Maurício lançou Pedro Henrique em profundidade. O atacante foi levando e na velocidade fez o terceiro do Colorado no jogo. Lucas Colar. Diga. No final de 2022, certo, para o início de 2023, o Inter terminou o campeonato festejado pela torcida e com o selo de time pronto para ganhar títulos. Pergunta que lhe faço: o Inter termina com que conceito esse Campeonato Brasileiro de 23? Ribeiro, eu acho que termina diferente em relação a 2022 para 2023. Eu acho que o torcedor ele tem uma ciência de que precisa muita coisa para ser campeão, né? Em especial, né, falando de reforços, e não fica com esse estigma justamente porque já aconteceu isso em 2022. Então esse discurso de que tem uma base pronta para ser campeão, o trabalho vai seguir, aquela coisa toda, eu acho que não vai colar mais, né? Até porque o Inter terminou de uma maneira positiva, com 4 vitórias seguidas, né, no final do campeonato, em especial porque eram equipes fortes. Se a gente pegar Corinthians, Botafogo, próprio Cuiabá também, fora de casa, o Inter nunca tinha vencido. Mas fica a impressão de que o Inter tem um bom time titular, ponto. É isso. Essa é a impressão que fica, né? Falta ainda bastante coisa e, em especial, né, vai ter que começar a mostrar isso no Campeonato Gaúcho, que foi onde o time do Mano começou ruim em 2023. Agora, tu acha que a sensação, Lucas Dias, de término do campeonato com as 4 vitórias, eu não sei se isso aí interferiu na eleição, tá? Com todo respeito, eu acho que... Mas se fosse o contrário, teria interferido. Eu acho que não, Até porque a diferença não foi tão grande assim. Eu tenho uma tese de que a reeleição do Alessandro... nesse caso, tá? Da reeleição, isso me pareceu uma crítica. Não, elogio. Elogio, tu é bom de tese, parabéns. Uma reeleição do presidente Barcelos, ela foi muito mais pelo engajamento da sua militância do treinador. O treinador, a campanha da Libertadores. Mas ele estava em alta. E se ele termina com 4 derrotas? Na última entrevista, o Eduardo Cudê se fardou, né? Porque ganhou. Se fardou da Mas se tivesse perdido o jogo. A coletiva... mas aí o que, Ribeiro, se ele perde o jogo contra o Botafogo, o tom das perguntas na coletiva não seriam como foram. E talvez ele não tivesse dado as respostas que ele queria dar como ele deu. Mas aí, para mim, tem um ponto importante. As 4 vitórias do Inter para fechar o Campeonato Brasileiro. Quantas competições o Inter tinha em disputa? Uma. Porque o Inter só tinha time titular em 2023. O Inter montou, em julho, um time titular para jogar Libertadores. E que deu certo. Por pouco não foi finalista. E se tivesse sido finalista, mereceu, mas futebol não é merecimento, porque o Inter foi melhor em relação ao Fluminense nos 2 jogos, o Inter possivelmente teria sido campeão. E o discurso poderia ter sido completamente outro. Só que o futebol não é do si.
mas mostrou que o Inter tinha um time titular, vai ter que agregar peças para 2024 e eu, particularmente, estou com o mesmo sentimento que fechei 2022. O Inter tem um time pronto, só que não tem um elenco, não tem um grupo. Só vamos ver na sequência. O Grêmio foi vice-campeão brasileiro. A vitória de virada sobre o Fluminense garantiu o segundo lugar. Teve despedida do Luizito Soares. Tudo isso que veio acompanhado de momentos que foi a virada sobre o Botafogo, depois a frustração na derrota para o Corinthians. Mas o Grêmio ainda chegou no Rio de Janeiro, talvez sem esperanças, né? Mas ainda assim, para garantir a vaga direta, foi lá e timbrou. Matéria da Band Rio. O craque Soares fez a última partida com a camisa do time gaúcho e foi super atencioso até mesmo com os rivais. No próximo ano, o uruguaio deve atuar ao lado de Messi no Inter Miami. A partida foi de muitos gols. No primeiro tempo, bola no braço de Rodrigo Eli, pênalti para o Flu. Arias foi para a bola e abriu o placar. O jogo parecia controlado pelos donos da casa. Só parecia. Nesse lance, Soares recebeu de Vila Sante, arrancou em velocidade e marcou um golaço. Tudo igual. 2 minutos depois, o time de Renato Gaúcho voltou a ser protagonista. Dessa vez, Galdino aproveitou a sobra. Virada no Maraca. No segundo tempo, mais um pênalti. A jogada começou com Soares. O pistoleiro acionou Ferreirinha, que foi derrubado por Guga. Aí o camisa 9 cobrou e fez de cavadinha. No fim, John Kennedy até diminuiu com um belo gol, mas não conseguiu evitar a derrota, 3-2. Noite inesquecível para Soares, que nunca tinha marcado no Maracanã. Fez logo 2. O astro encerra a passagem no Clube Gaúcho com 29 gols e 17 assistências em 54 partidas. Que saudades de Luizito Soares. Sim, eu estou falando por mim. Eu aqui estou falando por mim. O senhor ficou... Eu acho que a passagem do Luizito Soares lhe afetou aqui em 2023. Não, tá tranquilo. Que ele seja muito feliz jogando pelo Inter agora. Miami? Isso. Tá bem. Diogo Rossi, você terminou o Campeonato Brasileiro feliz ou aquele momento que o Grêmio quase aproveitou a oportunidade que ficou escancarada, né? Lhe frustrou? Não existe um torneio de justiça, né? Não. Campeonato de futebol. Isso aí. Por justiça, o Grêmio não merecia ser campeão brasileiro. É uma boa tese. Mas no futebol tudo é possível. E o Grêmio, com este time que terminou o Campeonato Brasileiro, brigou pelo título muito mais do que 72 horas, como alguns tentam implementar. Detalhe isso, continuam tentando colocar e imputar de que o campeonato caiu no colo do Grêmio, que foram 72 horas de disputa. Sim. O Grêmio sempre foi um disputante. Foi. Talvez não um disputante daqueles que figurou entre os líderes, porque o Grêmio nunca foi líder desse Campeonato Brasileiro de fato, mas sempre ficou ali. O Grêmio sempre esteve no G4, no G6, brigando na parte alta da tabela do Brasileirão. O Grêmio nunca se preocupou, por exemplo, em cair. Nunca fez cálculos para brigar contra a queda em 2023. Então o Grêmio sempre fez cálculos para ganhar o campeonato. Luiz Soares deixará muita saudade, está marcado na história do Grêmio. Esse jogo é um dos tantos jogos de qualidade técnica que ele tem com a camisa do Grêmio, né? Ele fez contra o Botafogo uma partida exuberante, né? Que eu consigo me lembrar. Contra o Corinthians ele jogou muito bem, contra o América fora de casa, também ajudou contra o Curitiba. Vários jogos. Grenal, é indiscutível a partida que ele faz no Grenal do primeiro turno, e no segundo turno ele também joga muito bem, faz aquele gol de falta, né, no Rocher, que depois, para não admitir que foi um frango, né, que o Rocher tomou, se colocou uma dor na costela do Rocher naquela oportunidade. Começou esse ano já, desse jeito, que isso? Cara, não tá duvidando da lesão do goleiro. Não, é muito curioso. É muito curioso que depois de ele ter tomado 2 frangos, ele, né, tenha tido o aval por parte do presidente que jogador de honra. Tá, mas foi comprovado depois, né? Saiu o vídeo dos bastidores. Ele jogando a vida inteira. Saiu do vídeo dos bastidores do Inter. O Fabiano fez isso, não, né? Mas não foi. Não. Foi, ele tava no vestiário com a costela.
Fabiano Mas como é que ele ia prever que ele ia tomar um frango? Né? Então, não, só para deixar bem claro algumas coisas. Mas vamos Mas embora. o Inter ganhou o Grenal aqui. Ganhou um, né? Ganhou. O título Grenal o Inter ganhou, né? Isso. Não, mas perdeu os outros todos, né? Que tinha um Mano na Casa Mata, era um pouco mais difícil. Perdeu, né? Foram 3, né? Perdeu, né? 2 vitórias do Grêmio. Isso, perdeu. Nem o título Grenal o Inter ganhou em 2023. Perfeito. Beleza. Bom, mas tomara que em 2024 o Grêmio possa fazer um campeonato igual ou melhor. Porque o melhor seria ser campeão brasileiro, que eu acho muito difícil, né? Muito difícil, porque o Grêmio não tinha um elenco para ser campeão em 2023, né? E eu não sei se terá capacidade para montar um elenco em 2024 para ser campeão também. Bom, nós estamos no minutinho final do nosso programa aqui. Eu quero deixar, cara, cada uma palavra, né, para os nossos telespectadores, para os nossos seguidores, de projeção para 24. Lucas Colar, por favor. Deixar um beijo no coração de cada um bom 2024, que seja, né, de muitas conquistas, né, em especial para o Inter e especial também contar com a audiência de vocês para a gente fazer um grande ano e que o jogo seja um pouquinho menos amargo, que vai ser bem melhor. Olha aí, viu? Lucas Dias, por favor. Não, que a gente tenha um grande ano, Ribeiro. Também um beijo para todas as famílias, todo mundo que está nos assistindo aqui no Donos da Bola, seja no YouTube, na TV Bandeirantes também, que tenha um grande 2024, assim como todos nós aqui do Grupo Bandeirantes, e que a dupla Grenal tenha melhores resultados. Tô querendo que eu acho que dá para os dois serem campeões, tá? De alguma coisinha. Onde? Dá para os dois beliscarem uma coisinha. Tá bem. Diogo Rossi? Tu pediu para que a gente deixe uma palavra, né? Uma palavra. Grêmio. Que o ano seja grande, esplendoroso, maravilhoso, gigantesco. 5. Né? Campeão. 6. Algumas quedas Grêmio, né? pelo caminho. Dito isso, um grande abraço, a gente volta amanhã, tenham todos um grande 24, beijo no coração, sério, tamo junto, até mais gente, valeu!